A Coreia do Norte, oficialmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia, está localizada na parte norte da Península da Coreia, na Ásia Oriental. O governo na Coreia do Norte tem um controle rigoroso sobre a imagem do país. Isso significa que as pessoas não podem tirar fotos sem permissão. Estrangeiros geralmente têm seus equipamentos como câmeras e celulares revistados ou confiscados enquanto estão no país. No entanto, existem fotos que vazaram da Coreia do Norte. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Indústria pesqueira. A indústria pesqueira na Coreia do Norte fornece um importante complemento à dieta e para a exportação. A captura em 2001 totalizou 200 mil toneladas de frutos do mar capturados na natureza e 63.700 toneladas produzidas por meio da aquicultura. As principais áreas de pesca estão nas regiões costeiras do Mar do Japão a leste e do Mar Amarelo a oeste. As metas de pesca nos planos semanais foram cumpridas até 1993, após o qual houve uma escassez. As capturas atuais são desconhecidas, assim como o tamanho da frota pesqueira. A pesca é realizada sob supervisão militar para evitar deserções. O serviço militar também afeta homens e mulheres. Homens convocados podem adquirir habilidades de pesca, enquanto as mulheres são deixadas para trabalhar em plantas de processamento de peixe em seu lugar. A Coreia do Norte vende cotas de pesca em sua própria zona econômica exclusiva por meio de agentes chineses. Isso forçou os pescadores norte-coreanos a pescar ilegalmente em águas chinesas e russas, onde estão mal equipados para navegar. A situação resultou em numerosos naufrágios, especialmente no arquipélago japonês, onde navios fantasmas com suas tripulações mortas têm aparecido nas praias. Infelizmente, muitos norte-coreanos precisam pescar sua própria comida e não por diversão. Isso também vale para os pescadores individuais que não têm barcos. Lazer apenas para os ricos. É difícil imaginar o que os norte-coreanos fazem para se divertir em um país conhecido por violações dos direitos humanos contra sua população, onde 70% da população enfrenta insegurança alimentar constante e as pessoas são constantemente doutrinadas pelo Estado. No entanto, apesar de muitas imagens sombrias e obscuras em torno da Coreia do Norte, muitos norte-coreanos desfrutam de diversas formas de entretenimento. A portas fechadas, muitos norte-coreanos também se deleitam assistindo a dramas e filmes sul-coreanos, o que é proibido pelo Estado, mas facilmente acessível por meio de gravadores de vídeo e CDs nos mercados negros. Enquanto as atividades recreativas e o acesso a esses locais de entretenimento dependem em grande parte da classe socioeconômica e das regiões, a mídia sul-coreana é consumida por norte-coreanos em uma ampla variedade de gradientes socioeconômicos. Em 2012, o parque de diversões Hungra People's Pleasure Ground foi aberto ao público por Kim Jong-un e sua esposa Ri Sol-ju na cerimônia de abertura. O parque de diversões oferece opções emocionantes e variadas para entretenimento familiar, incluindo parques aquáticos e um campo de mini-golf. Também há pistas de patinação no gelo e resorts de esqui para aqueles que podem pagar. Geralmente, esses parques de diversões e áreas são reservados para os 10% da elite da Coreia do Norte, ou seja, as pessoas mais pobres não têm acesso aos parques de diversão. Em 2020, foi realizada uma estimativa de que 60% dos norte-coreanos vivem abaixo da linha da pobreza. Trabalho infantil. A Coreia do Norte diferencia suas prisões com base no crime cometido. Aqueles acusados de insubordinação ideológica são enviados para uma colônia prisional. As colônias prisionais são campos de concentração principalmente para aqueles acusados de crimes políticos. Eles são cercados por cercas elétricas e arame farpado. Até 120 mil pessoas vivem em cada um desses campos. As crianças são tratadas com particular crueldade. As crianças sofrem todo tipo de trabalho infantil existente na sociedade norte-coreana, além do trabalho adicional necessário no campo. Apesar de estarem quase morrendo de fome, as crianças são forçadas a passar a maior parte de seus momentos acordadas trabalhando, onde precisam atender a determinadas cotas. Algumas crianças são obrigadas a coletar itens recicláveis. No entanto, outras crianças geralmente coletam uma quantidade consideravelmente maior porque as autoridades as tratam com mais severidade. Além disso, as crianças são obrigadas a realizar trabalho manual. Cada colônia prisional é grande o suficiente para ter várias escolas. No entanto, a qualidade da educação nas colônias prisionais é muito pior do que nas escolas na sociedade normal. No sistema escolar padrão, um estudante se forma após 3 anos de escola secundária e 3 de ensino médio. O campo oferece apenas educação até o ensino médio, onde a língua coreana básica e a aritmética são ensinadas por guardas prisionais em vez de professores treinados. Assim que as crianças têm uma educação rudimentar, são consideradas prontas e imediatamente enviadas para a mina de carvão ou local de trabalho. As crianças que vivem em um orfanato são forçadas a levar
uma vida regimentada semelhante à militar e estão constantemente sujeitas aos caprichos de seus supervisores. Os abrigos de socorro são orfanatos improvisados, com recursos significativamente menores. A maioria das crianças que vivem nos orfanatos são jovens sem teto que são encontrados pedindo nas ruas. O governo afirma que esses estabelecimentos têm como objetivo proteger e gerenciar crianças sem teto. No entanto, as condições de vida em um abrigo de socorro não são melhores do que em uma instalação de detenção. Subnutrição em crianças. A Coreia do Norte, com uma população estimada de 25 milhões, tem enfrentado escassez contínua de alimentos desde a década de 1990. Mulheres grávidas, mães lactantes e crianças menores de 5 anos são os mais vulneráveis. Muitas dessas crianças tendem a morrer ainda na infância. Elas correm o risco de ficar desnutridas porque suas dietas carecem de vitaminas, gorduras, minerais e proteínas suficientes. Mulheres malnutridas têm maior probabilidade de serem deficientes em vitaminas e minerais, dar à luz bebês com baixo peso e não conseguir produzir leite materno rico em nutrientes. Bebês com baixo peso ao nascer são propensos a infecções, diarreia, pneumonia e desnutrição crônica. Uma combinação de desnutrição e outros fatores como má saúde materna, acesso limitado a cuidados de saúde de qualidade e falta de água limpa fez com que 80% das crianças desnutridas na Coreia do Norte fossem afetadas por nanismo. Não apenas o nanismo impacta o desenvolvimento físico da criança, mas também prejudica sua capacidade de aprendizado e produtividade durante a vida adulta. Famílias morrendo de fome. A Coreia do Norte enfrenta uma terrível crise alimentar, com o governo de Pyongyang priorizando suas ambições militares e nucleares em detrimento da produção de alimentos. Com diminuição drástica da ajuda humanitária vinda do exterior, o país corre o risco iminente de um desastre semelhante à fome que ocorreu na década de 1990, conhecida como Marcha Árdua. A situação atual pode se deteriorar, causando uma crise humanitária com impactos devastadores. Os preços dos gêneros básicos estão em ascensão na Coreia do Norte, agravando ainda mais a urgência da situação. Por isso, crianças estão pedindo comida e dinheiro na rua de forma urgente. Embora a Coreia do Norte já tenha enfrentado escassez de alimentos em períodos anteriores, a atual situação é potencialmente mais grave. Isso se deve à resposta do governo de Pyongyang ao surto de coronavírus na China em 2020, que resultou no fechamento das fronteiras e na suspensão quase total de importações, incluindo alimentos e medicamentos. Agravando essa situação crítica, as nações que anteriormente prestavam assistência significativa à Coreia do Norte cortaram seus auxílios em resposta ao aumento da hostilidade do país. Em 2022, Pyongyang intensificou sua retórica contra supostos inimigos e prosseguiu com o desenvolvimento de ogivas nucleares e lançou aproximadamente 80 mísseis, incluindo alguns de longo alcance, que atingiram o território japonês. Apesar da dificuldade em obter uma visão clara da situação na Coreia do Norte, devido ao rígido controle do governo sobre a imprensa e a população, há relatos na mídia de dissidentes de famílias enfrentando morte por inanição, que é caracterizada por um estágio de total ausência do consumo alimentar, muitas vezes reconhecida como fome crônica. Apartamentos na cobertura para pobres. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está construindo aparentemente luxuosos apartamentos na capital Pyongyang, com o mais recente sendo um arranha-céu de 80 andares terminado em 2022. Embora para muitas pessoas morar em uma cobertura seja um sonho, na Coreia do Norte essa realidade não é tão atraente. Desertores norte-coreanos afirmam que os elevadores e a eletricidade são pouco confiáveis e o fornecimento de água é precário historicamente, tornando as coberturas pouco desejadas. Os pobres vivem nas coberturas na Coreia do Norte em vez dos ricos, porque os elevadores geralmente não funcionam corretamente e não podem bombear água devido à baixa pressão. Apesar da promessa de Kim Jong-un de melhorar a qualidade da construção na Coreia do Norte e da construção de dezenas de milhares de novos apartamentos, a economia do país foi prejudicada por fechamentos autoimpostos de fronteiras devido à Covid-19, desastres naturais e sanções internacionais devido a seus programas nucleares e de mísseis balísticos. Acesso restrito à internet com censura. A realidade dos norte-coreanos é navegar pela internet com restrições severas ou nem saber o que é internet. O país consegue ser ainda mais fechado do que a China e o Irã, que oferecem um acesso restrito e vigiado. Na Coreia do Norte, para muitos, a rede mundial de computadores simplesmente não existe, conforme esclarecido por uma pesquisa da Organização de Direitos Humanos. Algumas dezenas de famílias com conexões com Kim Jong-un e alguns estrangeiros têm acesso irrestrito à internet global. Enquanto
disso, alguns poucos milhares de cidadãos, como oficiais do governo, pesquisadores e estudantes de TI, podem acessar uma versão dessa internet global altamente vigiada. Para esses, o acesso global à internet está disponível apenas em determinados locais e edifícios na Coreia do Norte. Para conseguir navegar, é necessário fazer uma solicitação, que pode demorar dias para ser aprovada. Quando o pedido é aceito, o cidadão poderá entrar em determinados sites chineses e ingleses durante 1 hora. Além disso, um monitor fica sentado ao lado para acompanhar e aprovar as atividades, além de um oficial de segurança também está presente no local. A cada 5 minutos, a tela congela automaticamente e o bibliotecário deve fazer uma autenticação de impressão digital para liberar o uso da internet. Para a maior parte da população, está disponível apenas a intranet do país conhecida. Mas, segundo relatos dos desertores, o valor é tão caro que torna essa opção inacessível também. Por isso, mesmo que tenha havido um aumento de dispositivos móveis na Coreia do Norte, esses aparelhos são usados majoritariamente para fazer ligações e enviar mensagens, que também são monitoradas pelo governo. Transporte público e bicicletas. É sempre desafiador obter imagens da Coreia do Norte. Aqueles que tentam fotografar correm o risco de perder suas câmeras ou enfrentar consequências mais graves. No entanto, isso não impede que as pessoas persistam em capturar paisagens e locais no país de Kim Jong-un. Dessa vez foi o foco o metrô de Pyongyang, envolto em mistério. O acesso de estrangeiros ao metrô era raro e nunca tinha sido documentado. No entanto, o fotógrafo Elliot Davis fez parte do primeiro grupo de estrangeiros a realizar uma visita guiada a todas as estações de metrô da cidade e retornou com uma série de fotos como prova. Antes desta visita guiada, os visitantes podiam conhecer apenas 2 estações, alimentando especulações de que as outras eram meramente fictícias. O metrô da cidade possui 2 linhas, 16 estações e se autodenomina o metrô mais profundo do mundo, com estações construídas a 110 metros abaixo do solo. Entre as características peculiares das linhas de Pyongyang está a esteira rolante que se move muito devagar. No entanto, isso não é um problema, pois a estação reproduz música dramática enquanto os passageiros se deslocam para a próxima estação. Existem também estações notavelmente opulentas, exibindo imagens de prosperidade, famílias felizes e plantações abundantes. Grande parte da população da Coreia do Norte depende do transporte público, pois são demasiadamente pobres para arcar com os custos de carros próprios ou pagar tarifas de táxi. No entanto, mesmo os metrôs e bondes mais recentes parecem antiquados e desgastados. Além disso, muitos norte-coreanos utilizam bicicletas para locomoção. Mineração é muito importante para a economia do país. A Coreia do Norte é naturalmente rica em metais como magnesita, zinco, tungstênio e ferro, com recursos de magnesita de 6 bilhões de toneladas. No entanto, muitas vezes esses recursos não podem ser explorados devido à escassez aguda de eletricidade no país, além da falta de ferramentas adequadas para a extração desses materiais e uma base industrial obsoleta. A Coreia do Norte possui reservas de mais de 200 tipos de minerais distribuídos em 80% de seu território, com 10 reservas registrando grandes depósitos de magnetita, minério de tungstênio, grafite, ouro e molibdênio. A indústria mineral no país está estruturada em 3 setores amplos, a saber, mineração de carvão, mineração de metais ferrosos e não ferrosos e setor de processamento, e mineração e processamento de minerais industriais. Todos esses setores são de propriedade do governo central e também se relata que a indústria mineral apoia o orçamento militar do país. Prisioneiros escravos em minas de carvão. O relatório de uma organização de direitos humanos destacou que gerações de prisioneiros de guerra sul-coreanos estão sendo forçadas a trabalhar como escravos em minas de carvão norte-coreanas para financiar o regime e seu programa armamentista. Os sobreviventes relataram casos de explosões fatais, execuções em massa e condições de vida precárias. O relatório alegou que gangues criminosas, incluindo a máfia japonesa Yakuza, ajudaram Pyongyang a contrabandear mercadorias, gerando quantidades significativas de dinheiro, possivelmente usado para financiar o programa armamentista secreto. O relatório, intitulado Exportação de Carvão de Sangue da Coreia do Norte, é baseado em depoimentos de 15 pessoas que conhecem pessoalmente as minas de carvão norte-coreanas. O governo norte-coreano negou consistentemente essas alegações e se recusou a comentá-las. Casas gratuitas e pobres. Algumas casas gratuitas construídas no campo na Coreia do Norte são inviáveis para a moradia. Só para dar um exemplo, um total de 650 casas foram construídas na montanhosa província do norte de Ryanggang. Algumas das casas são de 1 andar, mas outras são unidades em prédios de apartamentos de 2 ou 3 andares. Especificamente, muitos dos apartamentos têm paredes finas de concreto que são frias no inverno, ao contrário das paredes de tijolos e barro, que são mais espessas e proporcionam melhor isolamento.
alimento. Além disso, faltam jardins para o cultivo de vegetais ou lugares para manter animais, algo muito comum entre as famílias rurais. Além disso, nenhuma das casas tem água corrente. As casas recém-construídas têm um estilo urbano que ignora completamente as condições das áreas rurais. Apenas homens que completaram seu serviço militar obrigatório de 7 a 10 anos entre 2019 e 2022 e que se casaram recentemente eram elegíveis para receber as casas. A escassez de moradias nas áreas rurais significa que muitos jovens com famílias tiveram que morar com pais ou irmãos, então muitos aproveitaram a oportunidade de se mudar para as novas. As casas de apartamentos de 2 e 3 andares foram construídas com cimento, enquanto as casas de 1 andar foram construídas com tijolos de barro e revestidas com lama. Para piorar, os apartamentos de concreto têm paredes finas. É normal que as casas da região tenham paredes exteriores com 50 centímetros de espessura, mas as paredes do apartamento têm entre 35 e 40 centímetros de espessura. Os prédios de apartamentos construídos com cimento têm um baixo efeito de isolamento térmico, então não suportam o frio no inverno. Também é inconveniente para o cultivo de jardins ou criação de animais domésticos. Além dos problemas de espaço e temperatura, nenhuma das casas tem água corrente. Cerca de 40% da população da Coreia do Norte vive em comunidades rurais. Infelizmente, não dá para saber como é a realidade de todas as pessoas que moram em comunidades rurais no país, por causa da falta de acesso à Coreia do Norte, mas esse caso em especial saiu em muitas notícias em 2023. Parasitas nos soldados. Quando um soldado desertou em 2017, outros atiraram nele 5 vezes. Cirurgiões na Coreia do Sul fizeram então uma descoberta chocante enquanto corriam para tratar seus ferimentos. Ele estava cheio de parasitas. Os vermes parasitas, alguns dos quais tinham 11 polegadas de comprimento, ilustraram as condições precárias na Coreia do Norte. O país ainda utiliza excrementos humanos para fertilizar suas plantações, uma prática que pode espalhar parasitas. O sofrimento desse desertor é uma pequena amostra da vida na Coreia do Norte. Apesar dos gastos estratosféricos do regime com armas sofisticadas, monumentos à família de Kim e propinas para as elites de Pyongyang, até os soldados mais conceituados sofrem de desnutrição crônica. A vasta maioria da população enfrenta algo ainda pior. Essa é a crueldade do regime da Coreia do Norte. Campos de detenção. A Coreia do Norte possui um complexo sistema de detenção ilegal e trabalho forçado, com 4 campos de prisão política e mais de 20 campos de trabalho forçado chamados. Os campos de prisão norte-coreanos cresceram ao longo de 6 décadas, abrindo de 80 mil a 120 mil prisioneiros. As detenções são frequentemente relacionadas a ações consideradas direitos universais, e uma vez presos, os norte-coreanos enfrentam tortura, punições religiosas e execuções. Os prisioneiros são controlados por meio de trabalho forçado e fome, resultando em problemas de saúde crônicos. Os crimes podem levar a décadas de prisão e até 3 gerações de uma família podem ser detidas. Não há processo justo e a falta de condições nos campos é considerada crime contra a humanidade. A fome entre os prisioneiros é comum, levando-os a comer insetos, cascas de árvores, gramíneas, entre outros, sujeitos a punições severas. A condição única dos campos na Coreia do Norte é a detenção de até 3 gerações da família do suposto infrator, por supostos delitos políticos sem processo justo. A ONU considera as condições nos campos como crimes contra a humanidade. Os prisioneiros nesses chamados campos de reeducação frequentemente sofrem com a fome e são forçados a realizar trabalhos árduos. Alguns sobreviventes relataram interrogatórios intensos e até tortura. Embora não haja fotos dos campos, eles são visíveis no Google Earth. Censura da mídia. Em 2014, o jornalista norte-coreano exilado Chang Hae-seung revelou detalhes sobre a rígida censura nos meios de comunicação do país. Ele afirmou que o líder e seus assessores fornecem instruções detalhadas para a programação da televisão norte-coreana KCTV e monitoram o conteúdo proposto pelos jornalistas. Chang, que trabalhou na KCTV por 20 anos, destacou que os conteúdos são submetidos a 3 filtros de censura: interna, estatal e pós-produção. Ele também compartilhou experiências sobre a falsificação de informações e a obrigação de distorcer a realidade, revelando que os jornalistas tinham acesso a informações do exterior, mas eram forçados a distorcê-las para esconder os avanços econômicos em outros países. Chang discutiu sua própria queda em desgraça por erros triviais, incluindo um período em um campo de trabalho por escrever o nome do líder com um erro. Ele enfatizou a importância do status social e do histórico familiar para se tornar jornalista na KCTV e destacou a natureza absurda e controlada da mídia norte-coreana. Após sua fuga, Chang contribuiu com os serviços de inteligência sul-coreanos e hoje lidera o Centro de Escritores Norte-Coreanos no Exílio.
propaganda governamental. A propaganda desempenha um papel significativo na Coreia do Norte e é baseada na ideologia Juche e na promoção do Partido dos Trabalhadores da Coreia. A ideologia Juche é uma filosofia política nascida do período de resistência à colonização japonesa, que defende que os mestres da revolução e da construção social são as massas populares. A ideia Juche busca a independência das massas e o artigo 3 da Constituição Socialista destaca que a RPDC é orientada pela ideia Juche. O culto da personalidade, especialmente em torno de Kim Il-sung, fundador da República Popular Democrática da Coreia, foi formado e promovido por meio da propaganda norte-coreana. A União Soviética contribuiu para desenvolver um culto à personalidade em torno de Kim, retratando-o como um combatente da resistência coreana. Os esforços de propaganda continuaram para Kim Jong-il, destacando anedotas durante a fome na Coreia do Norte. Os temas da propaganda se estenderam a Kim Jong-un, que o sucedeu como líder supremo em dezembro de 2011. Por todo o país, inúmeras imagens dos líderes supremos são exibidas de forma proeminente. O uso da propaganda molda a narrativa e a percepção dentro da Coreia do Norte, com temas que enfatizam o culto à personalidade e a lealdade à liderança. E aí, ficou surpreso com todas essas fotos raras da Coreia do Norte? Então me conta nos comentários o que mais surpreendeu você. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no Mega Interessante para ser notificado cada vez que eu postar um novo vídeo. Valeu e até a próxima!